O que é a filosofia? Deleuze e Guattari. Página 266. A junção, não a unidade, dos três planos é o cérebro. Certamente, quando o cérebro é considerado como uma função determinada, aparece ao mesmo tempo como um conjunto complexo de conexões horizontais e de integrações verticais reagindo umas sobre as outras, como testemunham os mapas cerebrais. Então, a questão é dupla. As conexões são pré-estabelecidas, guiadas como por trilhos, ou fazem-se e desfazem-se em campos de forças? E os processos de integração são como hierárquicos localizados ou antes formas, gestalten, que atingem suas condições de estabilidade num campo do qual depende a posição do próprio centro. A importância da Gestalttheorie, deste ponto de vista, concerne tanto a teoria do cérebro quanto a concepção da percepção, já que ela se opõe diretamente ao estatuto do córtex, tal como aparecia do ponto de vista dos reflexos condicionados. Mas, quaisquer que sejam os pontos de vista considerados, não se tem dificuldade em mostrar que caminhos, inteiramente prontos ou em vias de se fazer, centros mecânicos ou dinâmicos encontram dificuldades semelhantes. Caminhos inteiramente prontos, que se segue aos poucos, implicam num traçado prévio. Mais trajetos que se constituem num campo de forças procedem por resoluções de tensão, agindo também gradativamente, por exemplo, a tensão de reaproximação entre a fóvea e o ponto luminoso projetado sobre a retina, tendo esta uma estrutura análoga a uma área cortical. Os dois esquemas supõem um plano, não um fim ou um programa, mas um sobrevoo do campo inteiro. É isso que a Gestalttheorie não explica, do mesmo modo que o mecanicismo não explica a pré-montagem. Não é de se surpreender que o cérebro, tratado como um objeto constituído da ciência, só possa ser um órgão de formação e de comunicação da opinião. É que as conexões graduais e as integrações centradas permanecem sob o modelo estreito da recognição, gnosias e praxias. É um cubo, é um lápis. E que a biologia do cérebro se alinha aqui com os mesmos postulados da lógica mais obstinada. As opiniões são formas pregnantes, como as bolhas de sabão segundo a Gestalt, levando em conta os meios, os interesses, as crenças e os obstáculos. Parece então difícil tratar a filosofia, a arte e mesmo a ciência como objetos mentais, simples conjuntos de neurônios no cérebro objetivado, já que o modelo derrisório da recognição os encerra na doxa. Se os objetos mentais da filosofia, da arte e da ciência, isto é, as ideias vitais, tivessem um lugar, seria no mais profundo das fendas sinápticas, nos hiatos, nos intervalos e nos entretempos de um cérebro inobjetivável, onde penetrar para procurá-los seria criar. Seria um pouco como no ajuste de uma tela de televisão, cujas intensidades fariam surgir o que escapa do poder de definição objetivo. Nota de rodapé, Jean-Claude Martin, Variation a sair. Fim da nota de rodapé. Significa dizer que o pensamento, mesmo sob a forma que toma ativamente na ciência, não depende de um cérebro feito de conexões e de integrações orgânicas. Segundo a fenomenologia, dependeria de relações do homem com o mundo, com as quais o cérebro concorda necessariamente, porque delas deriva, como as excitações derivam do mundo e das reações do homem, inclusive em suas incertezas e suas falências. O homem pensa e não o cérebro,
Mas esta reação da fenomenologia, que resulta o cérebro na direção de um ser no mundo, através de uma dupla crítica do mecanicismo e do dinamismo, não nos faz absolutamente sair ainda da esfera das opiniões, conduz-nos somente a uma ordoxa, afirmada como opinião originária ou sentido dos sentidos. Nota de rodapé, Erwin Strauss, do Saint-Dessin, editora Millon, parte 3. Fim da nota de rodapé. A viragem não estaria em outra parte, lá onde o cérebro é sujeito, se torna sujeito? É o cérebro que pensa e não o homem sendo apenas uma cristalização cerebral. Pode-se falar do cérebro como Cézanne da paisagem, o homem ausente, mas inteiro no cérebro. A filosofia, a arte e a ciência não são os objetos mentais de um cérebro objetivado, mas os 3 aspectos sob os quais o cérebro se torna sujeito. Pensamento-cérebro, os 3 planos, as jangadas com as quais ele mergulha no caos e o enfrenta. Quais são os caracteres deste cérebro, que não mais se define pelas conexões e integrações secundárias? Não é um cérebro por trás do cérebro, mas, a princípio, um estado de sobrevoo sem distância, ao rés do chão, alto sobrevoo do qual não escapa nenhum abismo, nenhuma dobra, nem hiato. É uma forma verdadeira, primária como a definia Ruyer. Não uma gestalt, nem uma forma percebida, mas uma forma em si, que não remete a nenhum ponto de vista exterior, como a retina ou a área estriada do córtex não remete a uma outra, uma forma consistente, absoluta, que se sobrevoa independentemente de qualquer dimensão suplementar, que não apela, pois, a nenhuma transcendência que só tem um único lado. Qualquer que seja o número de suas dimensões, que permanece copresente a todas as suas determinações, sem proximidade ou distanciamento, que as percorre numa velocidade infinita, sem velocidade limite, e que faz pelas variações inseparáveis, às quais confere uma equipotencialidade sem confusão. Nota de rodapé, Ruyer, Neofinalisme, PUF, capítulo 7 a 10. Em toda a sua obra, Ruyer conduziu uma dupla crítica do mecanicismo e do dinamismo, Gestalt, diferente daquela da fenomenologia. Fim da nota de rodapé. Vimos que tal era o estatuto do conceito como acontecimento puro ou realidade do virtual. E, sem dúvida, os conceitos não se reduzem a um único e mesmo cérebro, já que é cada um deles que constitui um domínio de sobrevoo, e as passagens de um conceito a um outro permanecem irredutíveis, enquanto um novo conceito não tornar necessário, por sua vez, sua copresença ou a equipotencialidade das determinações. Não diremos também que todo conceito é um cérebro, mas o cérebro, sob este primeiro aspecto da forma absoluta, aparece bem como a faculdade dos conceitos, isto é, como a faculdade da sua criação, ao mesmo tempo que estende o plano de imanência, sobre o qual os conceitos se alocam, se deslocam, mudam de ordem e de relações, se renovam e não param de recriar-se. O cérebro é o espírito mesmo. É ao mesmo tempo que o cérebro se torna sujeito ou antes superjecto, segundo o termo de Whitehead, que o conceito se torna o objeto como criado, o acontecimento ou a criação mesma e a filosofia, o plano de imanência que carrega os conceitos e que traça o cérebro. Assim, os movimentos cerebrais engendram personagens conceituais. É o cérebro que diz eu, mas eu é um outro. Não é o mesmo cérebro que o das conexões e integrações segundas, embora não haja transcendência. E este eu
Não é apenas o eu concebo do cérebro como filosofia, é também o eu sinto do cérebro como arte. A sensação não é menos cérebro que o conceito. Se consideramos as conexões nervosas excitação-reação e as integrações cerebrais percepção-ação, não nos perguntaremos em que momento do caminho, nem em que nível aparece a sensação, pois ela é suposta e se mantém na retaguarda. A retaguarda não é o contrário do sobrevoo, mas um correlato. A sensação é a excitação mesma, não enquanto se prolonga gradativamente e passa à reação, mas enquanto se conserva ou conserva suas vibrações. A sensação contrai as vibrações do excitante sobre uma superfície nervosa ou num volume cerebral. A precedente não desapareceu, ainda quando a seguinte aparece. É sua maneira de responder ao caos. A sensação vibra ela mesma, porque contrai vibrações. Conserva-se a si mesma, porque conserva vibrações. Ela é monumento. Ela ressoa porque faz ressoar seus harmônicos. A sensação é a vibração contraída, tornada qualidade, variedade. É por isso que o cérebro sujeito aqui é dito como alma ou força, já que só a alma conserva contraindo o que a matéria dissipa ou irradia, faz avançar, reflete, refracta ou converte. Assim, procuramos em vão a sensação, enquanto nos limitamos às reações e às excitações que elas prolongam, às ações e às percepções que elas refletem. É que a alma, ou antes a força, como dizia Leibniz, nada faz ou não reage, mas é apenas presente, conserva. A contração não é uma ação, mas uma paixão pura, uma contemplação que conserva o precedente no seguinte. Nota de rodapé, Hume, no Tratado da Natureza Humana, define a imaginação por esta contemplação, contração passiva. Parte 3, seção 14, fim da nota de rodapé. A sensação está, pois, sobre um outro plano, diferente daqueles dos mecanismos, dos dinamismos e das finalidades. É um plano de composição em que a sensação se forma contraindo o que a compõe e compondo-se com outras sensações que ela contrai por sua vez. A sensação é contemplação pura, pois é pela contemplação que se contrai, contemplando-se a si mesma à medida em que se contempla os elementos de que se procede. Contemplar é criar, mistério da criação passiva, sensação. A sensação preenche o plano de composição e preenche a si mesma, preenchendo-se com aquilo que ela contempla. Ela é enjoyment e self-enjoyment. É um sujeito ou antes um injecto. Plotino podia definir todas as coisas como contemplações, não apenas os homens e os animais, mas as plantas, a terra e as rochas. Não são ideias que contemplamos pelo conceito, mas os elementos da matéria por sensação. A planta contempla contraindo os elementos dos quais ela procede, a luz, o carbono e os sais, e se preenche a si mesma com cores e odores que qualificam sempre sua variedade, sua composição. É sensação em si. Nota de rodapé. O grande texto de Plotino sobre as contemplações está no início das Enéides, 3:8, de Hume a Butler e a Whitehead. Os empiristas retomarão o tema inclinando-o na direção da matéria, donde seu neoplatonismo. Fim da nota de rodapé.
como se as flores sentissem a si mesmas, sentindo o que as compõe. Tentativas de visão ou de olfato primeiros, antes de serem percebidas ou mesmo sentidas por um agente nervoso e cerebrado. As rochas e as plantas certamente não têm sistema nervoso, mas se as conexões nervosas e as integrações cerebrais supõem uma força-cérebro como faculdade de sentir coexistente aos tecidos, é verossímil supor também uma faculdade de sentir que coexiste com os tecidos embrionários e que se apresenta na espécie como cérebro coletivo, ou com os tecidos vegetais nas pequenas espécies. Não só as afinidades químicas, como as causalidades físicas, remetem elas mesmas a forças primárias capazes de conservar suas longas cadeias, contraindo os elementos e refazendo-os ressoar. A menor causalidade permanece ininteligível sem esta instância subjetiva. Nem todo o organismo é cerebrado, e nem toda a vida é orgânica, mas há em toda a parte forças que constituem microcérebros, ou uma vida inorgânica das coisas. Se não é indispensável fazer a esplêndida hipótese de um sistema nervoso da Terra, como Fechner ou Conan Doyle, é porque a força de contrair ou de conservar, isto é, de sentir, só se apresenta como um cérebro global em relação a tais elementos diretamente contraídos e a tal modo de contração que diferem segundo os domínios e constituem precisamente variedades irredutíveis. Mas, no final das contas, são os mesmos elementos últimos e a mesma força de reserva que constituem um só plano de composição, suportando as variedades do universo. O vitalismo teve sempre duas interpretações possíveis. A de uma ideia que age, mas que não é que age, portanto, somente do ponto de vista de um conhecimento cerebral exterior, de Kant a Claude Bernard, ou a de uma força que é, mas que não age, que é, portanto, um sentir interno, de Leibniz a Heuer. Se a segunda interpretação parece impor-se, é porque a contração que conserva está sempre desligada da relação à ação, ou mesmo ao movimento, e se apresenta como uma pura contemplação sem conhecimento. Verificamos isso mesmo no domínio cerebral por excelência da aprendizagem ou da formação de hábitos. Embora tudo pareça passar-se em conexões e integrações progressivas ativas de uma tentativa à outra, é preciso, como mostrava Hume, que as tentativas ou os casos, as ocorrências, se contraiam numa imaginação contemplante, enquanto permanecem distintos, tanto com relação às ações, quanto com relação ao conhecimento. E mesmo quando se é um rato, é por contemplação que se contrai um hábito. É preciso ainda descobrir, sob o ruído das ações, essas sensações criadoras interiores ou essas contemplações silenciosas que testemunham a favor de um cérebro. Estes dois primeiros aspectos ou folhas do cérebro sujeito, a sensação como o conceito, são muito frágeis. Não são somente desconexões e desintegrações objetivas, mas uma imensa fadiga que faz com que as sensações, tornadas pastosas, deixem escapar os elementos e as vibrações que elas têm cada vez mais dificuldade em contrair. A velhice é esta fadiga ela mesma. Então, ou é uma queda no caos mental fora do plano de composição, ou uma recaída sobre opiniões inteiramente acabadas, clichês que mostram que um artista nada mais tem a dizer, não mais sendo capaz de criar sensações novas, não mais sabendo como conservar, contemplar, contrair. O caso da filosofia é um pouco diferente, embora dependa de uma fadiga semelhante.
Desta vez, incapaz de manter-se sobre o plano de imanência, o pensamento cansado não mais pode suportar as velocidades infinitas do terceiro gênero que medem, à maneira de um turbilhão, a copresença do conceito a todos seus componentes intensivos ao mesmo tempo. Consistência. É remetido às velocidades relativas, que só concernem a sucessão do movimento de um ponto a outro, de um componente extensivo a um outro, de uma ideia a uma outra, e que medem simples associações sem poder reconstituir o conceito. E, sem dúvida, ocorre que estas velocidades relativas são muito grandes a ponto de simularem o absoluto. Só são, porém, velocidades variáveis de opinião, de discussão ou de réplicas, como entre os infatigáveis jovens cuja rapidez de espírito é celebrada, mas também entre os velhos cansados que seguem opiniões desaceleradas e entretêm discussões estagnantes, falando sozinhos no interior de sua cabeça esvaziada, como uma longínqua lembrança de seus antigos conceitos, aos quais se agarram ainda para não caírem inteiramente no caos. Sem dúvida, as causalidades, as associações, as integrações nos inspiram opiniões e crenças, como diz Hume, que são maneiras de esperar e de reconhecer algo, inclusive objetos mentais. Vai chover, a água vai ferver, é o caminho mais curto, é a mesma figura sob outro aspecto. Mas, embora tais opiniões se insinuem frequentemente entre as proposições científicas, não fazem parte delas, e a ciência submete esses processos a operações de uma natureza inteiramente diferente, que constituem uma atividade de conhecer e remetem a uma faculdade de conhecimento como terceira folha de um cérebro sujeito, não menos criador que os outros dois. O conhecimento não é nem uma forma nem uma força, mas uma função. Eu funciono. O sujeito apresenta-se agora como um ejecto, porque extrai os elementos cuja característica principal é a distinção, o discernimento. Limites constantes, variáveis, funções, todos estes functivos ou prospectos se tornam os termos da proposição científica. As projeções geométricas, as substituições e transformações algébricas não consistem em reconhecer algo através das variações, mas em distinguir variáveis e constantes, ou em discernir progressivamente os termos que tendem na direção de limites sucessivos. De modo que, quando uma constante é determinada numa operação científica, não se trata de contrair casos ou momentos, numa mesma contemplação, mas de estabelecer uma relação necessária entre fatores que permanecem independentes. Os atos fundamentais da faculdade científica de conhecer pareceram-nos, neste sentido, ser os seguintes: colocar limites que marcam uma renúncia às velocidades infinitas e traçam um plano de referência. Determinar variáveis que se organizam em séries tendendo no sentido desses limites. Coordenar as variáveis independentes de modo a estabelecer, entre elas ou seus limites, relações necessárias das quais dependem funções distintas, o plano de referência sendo uma coordenação em ato. Determinar as misturas ou estados de coisas que se relacionam com as coordenadas e às quais as funções se referem. Não basta dizer que estas operações do conhecimento científico são funções do cérebro. As funções são elas mesmas as dobras de um cérebro que traça as coordenadas variáveis de um plano de conhecimento, referência, e que envia por toda a parte observadores parciais. Há ainda uma operação que precisamente mostra a persistência do caos, não apenas em torno do plano de referência ou de coordenação, mas em desvios de sua superfície variável, sempre reposta em jogo.
São as operações de bifurcação e de individuação. Se os estados de coisas lhes são submissos, é porque são inseparáveis de potenciais que tomam do próprio caos e que não atualizam sem risco de ser destruídos ou submergidos. Cabe, pois, à ciência pôr em evidência o caos, no qual mergulha o próprio cérebro, enquanto áreas particulares extensas. Com mais razão, as relações entre essas variáveis conexões apresentam um caráter incerto e casual, não apenas nas sinapses elétricas que indicam um caos estatístico, como também nas sinapses químicas que remetem a um caos determinista. Nota de rodapé: Burns, The Uncertain Nervous System, editora Arnold, a Steven Rose, Le Cerveau Conscient, editora Lessot, página 84. O sistema nervoso é incerto, probabilista, portanto, interessante. Fim da nota de rodapé. Há menos centros cerebrais que pontos, concentrados numa área, disseminados numa outra, e osciladores, moléculas oscilantes que passam de um ponto a um outro. Mesmo num modelo linear como o dos reflexos condicionados, Irving Straw mostrava que o essencial era compreender os intermediários, os hiatos e os vazios. Os paradigmas arborizados do cérebro dão lugar a figuras rizomáticas, sistemas acentrados, redes de autômatos, finitos, estados caoides. Sem dúvida, este caos está escondido pelo esforço das facilitações geradoras de opinião, sob a ação dos hábitos ou dos modelos de recognição, mas ele se tornará um tanto mais sensível se considerarmos, ao contrário, processos criadores e as bifurcações que implicam. E a individuação no estado de coisa cerebral é tanto mais funcional quanto não tem por variáveis as próprias células, já que estas não deixam de morrer sem renovar-se, fazendo do cérebro um conjunto de pequenos mortos que colocam em nós a morte incessante. Ela apela para um potencial que se atualiza, sem dúvida, nas ligações determináveis que decorrem das percepções, mas, ainda viva, no livre efeito que varia segundo a criação dos conceitos, das sensações ou das funções mesmas. Os três planos são tão irredutíveis quanto seus elementos: plano de imanência da filosofia, plano de composição da arte, plano de referência ou de coordenação da ciência, forma do conceito, força da sensação, função do conhecimento, conceitos e personagens conceituais, sensações e figuras estéticas, funções e observadores parciais. Problemas análogos colocam-se para cada plano. Em que sentido e como o plano, em cada caso, é uno e múltiplo? Que unidade, que multiplicidade? Mas, mais importantes nos parecem agora os problemas de interferência entre planos que se juntam no cérebro. Um primeiro tipo de interferência aparece quando um filósofo tenta criar o conceito de uma sensação ou de uma função, por exemplo, um conceito próprio ao espaço riemanniano ou ao número irracional. Ou então, quando um cientista cria funções de sensações, como Fechner, ou nas teorias da cor e do som, e mesmo funções de conceitos, como Lautmann mostra nas matemáticas, enquanto estas atualizariam conceitos virtuais. Ou quando um artista cria puras sensações de conceitos ou de funções, como vemos nas variedades de artes abstrata, ou em Klee. A regra em todos estes casos é que a disciplina interferente deve proceder com seus próprios meios. Por exemplo, acontece que se fala da beleza intrínseca de uma figura geométrica, de uma operação ou de uma demonstração. Mas esta beleza nada tem de estética na medida em que é definida por critérios tomados da ciência, tais como proporção, simetria, dissimetria, projeção, transformação.
É o que Kant mostrou com tanta força. Nota de rodapé, Kant, Crítica do Juízo. Caput 62, provavelmente página 62, fim da nota de rodapé. É preciso que a função seja captada numa sensação que lhe dá perceptos e afectos compostos pela arte exclusivamente, sobre um plano de criação específica que a arranca de toda referência, o cruzamento de duas linhas negras ou a camada de cor de ângulos retos em Mondrian, ou então a aproximação do caos pela sensação de atratores estranhos em Noland ou Shirley Jaffe. São, portanto, interferências extrínsecas, porque cada disciplina permanece sobre seu próprio plano e utiliza seus elementos próprios. Mas em um segundo tipo de interferência é intrínseco, quando conceitos e personagens conceituais parecem sair de um plano de imanência que lhes correspondia para escorregar sobre um outro plano, entre as funções e os observadores parciais, ou entre as sensações e as figuras estéticas. E o mesmo vale para outros casos. Estes deslizamentos são tão sutis como o de Zaratustra na filosofia de Nietzsche, ou de Igitur, na poesia de Mallarmé, que nos encontramos em planos complexos difíceis de qualificar. Os observadores parciais, por sua vez, introduzem sensibilia na ciência, que são, às vezes, próximas das figuras estéticas sobre um plano misto. Há, enfim, interferências ilocalizáveis. É que cada disciplina distinta está, à sua maneira, em relação com um negativo. Mesmo a ciência está em relação com uma não-ciência, que lhe devolve seus efeitos. Não se trata de dizer somente que a arte deve nos formar, nos despertar, nos ensinar a sentir, nós que não somos artistas, e a filosofia ensinar-nos a conceber e a ciência a conhecer. Tais pedagogias só são possíveis se cada uma das disciplinas, por sua conta, está numa relação essencial com o não que a ela concerne. O plano da filosofia é pré-filosófico, enquanto o consideramos nele mesmo, independente dos conceitos que vêm ocupá-lo, mas a não-filosofia encontra-se lá, onde o plano enfrenta o caos. A filosofia precisa de uma não-filosofia que a compreenda. Ela precisa de uma compreensão não filosófica, como a arte precisa da não-arte e a ciência da não-ciência. Nota de rodapé, François Larourelle propõe uma compreensão da não-filosofia como real de a ciência, para além do objeto de conhecimento. Philosophie et non-philosophie, editora Mardaga, mas não se vê porque este real da ciência não é também não-ciência. Fim da nota de rodapé. Elas não precisam de seu negativo como começo, nem como fim no qual seriam chamadas a desaparecer realizando-se, mas em cada instante de seu devir ou de seu desenvolvimento. Ora, se os três não se distinguem ainda pela relação com o plano cerebral, não mais se distinguem pela relação com o caos no qual o cérebro mergulha. Neste mergulho, diríamos que se extrai do caos a sombra do povo por vir, tal como a arte o invoca, mas também a filosofia, a ciência. Povo massa, povo mundo, povo cérebro, povo caos. Pensamento não pensante que se esconde nos três, como o conceito não conceitual de Klee ou o silêncio interior de Kandinsky. É aí que os conceitos, as sensações, as funções se tornam indecidíveis, ao mesmo tempo que a filosofia, a arte e a ciência indiscerníveis, como se partilhassem a mesma sombra, que se estende através de sua natureza diferente e não cessa de acompanhá-los.